TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa quinta reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua. Hoje o tema da reunião é o convite à Secretaria de Saúde do município de Campinas, e nós temos grandes e ilustres convidados aqui. O secretário Lair Zambon, eu já vou passar para a doutora Mônica falar, mas vou anunciar aqui. Então, Marcelo Bruniera, que é o coordenador da área de saúde mental da Secretaria Municipal, a Alcione Januzzi, que é coordenadora do consultório na rua, também da Secretaria Municipal, a doutora Mônica Macedo Nunes, que é coordenadora da atenção primária da Secretaria Municipal, a Desirê Losky, que é coordenadora da Casa de Passagem do Instituto Padre Haroldo, e também a Vanessa Gaspar, que é coordenadora também do Instituto Padre Haroldo, da Casa da Gestante. Tenho ao meu lado aqui o nobre vereador Cecílio Santos, nosso relator. Também já passo a palavra em seguida. Então, vamos lá, Mônica, doutora Mônica, por favor. Tem que apertar aqui. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, nobres vereadores, Alcione, Marcelo, demais, assim, cumprimento os demais representantes da mesa. Nós somos convidados para estar aqui hoje debater sobre um assunto de extrema importância, né, que envolve diversos setores, diversas secretarias, e a gente, cada vez mais, tem procurado construir políticas no sentido de atender a demanda desta população, né? E, em nome da secretaria, justifico a ausência do Dr. Lair Zambon, que, infelizmente, estava tudo certo para ele estar aqui com a gente hoje, mas acabou tendo um compromisso que não conseguiu se desvencilhar, por isso que ele não está presente, mas ele estaria, sim, hoje aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, continuando aqui os ilustres presentes, temos o Marcos Bernadelli, ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas, muito obrigado. A Pamela Canoni, psicóloga do SOS Rua e Comitê Internacional de População de Rua, o Alexandre Giovanetti, diretor da Consciente, empresa de saúde emocional, e agradeço a todos aqui presentes, tem bastante gente aqui, pessoal que vai nos assistir pela TV Câmara, não está sendo transmitido ao vivo, porque temos um outro evento aí ao lado com o presidente Rossini, mas será disponibilizado aí, ou hoje ou amanhã, na TV Câmara para todos assistirem. Bom, falando sobre o tema de hoje, antes de passar ao nosso doutor Marcelo para fazer a apresentação, o Cecílio antes aqui para dar a palavrinha, eu gostaria de dizer da importância dessa reunião de hoje, porque essa comissão da população em situação de rua, ela foi criada no intuito de tentar resgatar aquelas ações que já foram feitas aí alguns anos atrás, e até depois eu gostaria da palavra de vocês aqui sobre o tal do comitê que foi criado para atender os assuntos da população em situação de rua aqui em Campinas. Eu até gostaria de uma das perguntas depois saber como anda essas reuniões, se esse comitê tem sido efetivo ou não, o que precisa para a gente turbinar esse comitê, enfim, essa é o intuito da comissão é a gente ter esse trabalho intersetorial de várias secretarias que a gente sabe, né? Então, a saúde aqui é uma das principais, porque a gente sabe que a pessoa que vai para a rua, ele vai por N motivos, né? Que vão desde problemas socioeconômicos, disrupção com os laços da família, problemas emocionais, mentais, enfim, moradia, inúmeros. Porém, a partir do momento que ele está na rua, ele fica altamente suscetível à dependência do álcool e das drogas, e aí, para tirar essas pessoas, que são a grande maioria, se não me engano, algo em torno de 80% a 85% das pessoas que estão na rua são viciadas em álcool e droga, ou um ou outro. Então, esse é o grande desafio. E uma vez que essas pessoas já estão na rua e essa situação piora a cada dia, não só em Campinas, como no Brasil e no mundo todo, a gente tem um grande desafio aí, que eu acho que
a Secretaria de Saúde e os serviços conveniados e associativos aí, que tem essa grande missão, nesse primeiro momento, de tirar essas pessoas do vício, da dependência química, do álcool. E aí entra a assistência, na sequência, para dar esse tratamento, porque a gente sabe que são doenças incuráveis, né? Mais controláveis e que devem ser acompanhadas para o resto da vida da pessoa. Então, muito importante aqui a presença de vocês, agradeço demais à disposição de todos os técnicos médicos aqui presentes. Já passo para o Cecílio Santos e, na sequência, para o Marcelo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quero cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, que preside esta comissão, importante comissão. Vale dizer que hoje é o aniversário do vereador Paulo Gaspar, né? Então, sair daqui tem bolo, né? Parabéns, vereador. Muitos anos de vida, saúde. Deus lhe dê sabedoria e muita luz nesse trabalho na vereança que é tão importante. Eu quero cumprimentar também o vereador, ex-presidente desta casa, Marcos Bernardini, seja bem-vindo. O pessoal do SOS Rua, Alexandre, doutora Mônica e a equipe aqui, o Marcelo, Alcione, a Vanessa, Desirê, sejam bem-vindos. Importante, todas e todos aqui presentes, neste tema que a gente trata hoje na comissão, que é de grande relevância. A população em situação de rua precisa ser assistida, e eu sei que é um grande desafio para a equipe de saúde, porque é uma população que, às vezes, está em cada ponto da cidade, mas o SOS Rua, as outras equipes, eu sei que se desdobram para fazer o atendimento, o que é de grande valia, de grande importância. Certamente nós teremos mais informações hoje, e o desejo da comissão, eu como relator desta comissão, nosso intuito é justamente conhecer melhor o trabalho e apresentar sugestões para que a gente possa, quiçá, superar esta questão que é tão vulnerável no nosso município, que é a população em situação de rua. Então, desejo um bom trabalho à comissão e um bom dia a todos e todas. Obrigado, vereador Cecílio. Também quero anunciar a presença da Sheridan Luiza de Oliveira, coordenadora do Programa Feminino de Recuperação do Instituto Padre Haroldo. Muito obrigado. Então, doutor Marcelo. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite dessa comissão que se dispõe a tratar de um tema tão complexo, de uma forma profunda, enfim, e alinhada à complexidade do tema. Enfim, eu preparei, na verdade, antes da apresentação, como foi citado o comitê, acho que vale a pena relevar que temos aqui representantes do Comitê Pop Rua, a Pamela, a Marlene, vejo o Humberto também, não sei se me esqueci de alguém. O comitê tem se reunido regularmente e penso que é uma interlocução fundamental para o avanço das reflexões e o avanço, principalmente, das propostas relacionadas ao tema. Eu vou percorrer muito rapidamente a apresentação, porque a ideia é, então, um retrato do que a gente tem hoje posto dentro da rede de atenção psicossocial, é a rede de saúde mental do município, tá? Para depois, então, avançarmos no debate, nos desafios que a gente tem no cotidiano. Então, vou apresentar de forma sucinta as ofertas de tratamento e os pontos comuns estruturantes do processo de trabalho da RAPS. RAPS é Rede de Atenção Psicossocial e comporta serviços da atenção primária à urgência e emergência. De Campinas, a partir de um arcabouço legal, assistencial e conceitual geral, com ênfase, claro, que é o nosso tema aqui hoje, na articulação do cuidado ofertado à pessoa em situação de rua. Fiz uma lista breve aqui do arcabouço legal. Né, são 4, a gente tem inúmeros outros marcos. Partindo, então, gente, o primeiro eixo é a atenção primária em saúde. A gente parte sempre da atenção primária. Tá? Hoje, o município conta com 67 unidades distribuídas pelos 5 atuais distritos de saúde do município. O centro de saúde é importante, seja para o cuidado integral da pessoa que está em situação de rua, então acesso ao cuidado odontológico, vacinas e uma série de outras coisas. Depois a Alcione vai também contar um pouco disso. E ele tem um papel fundamental também enquanto operador das políticas, enquanto um dos operadores das políticas de prevenção. Tá? Quando a gente olha, então,
para o nosso tema 1.12 aqui, que é o uso abusivo de crack, álcool e outras drogas. Tá? O município conta com 67 unidades. Eu sublinho o NASF, que é o Núcleo de Apoio em Saúde da Família, porque no NASF nós temos a concentração dos profissionais que a gente considera de atuação mais afeita ao tema. Então, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos, que têm uma interface um pouco mais íntima com a saúde mental, evidentemente que sempre em articulação com outros núcleos profissionais. Tá? Seguindo a nossa lista, a gente tem o consultório na rua. Atualmente, o consultório na rua de Campinas é composto por 2 equipes, coordenado pela Alcione, que está aqui na nossa mesa, vai dizer isso com uma propriedade muito maior do que a minha, e tem atuação concentrada na região central do município, através de campos fixos, então aqueles que têm uma regularidade, então toda quarta-feira de manhã o consultório na rua se concentra no Largo do Pará. Estou dando como exemplo, não sei se é isso. E tem os campos móveis de atuação, que é aqueles que são dimensionados conforme a semana, tem ações de busca ativa, enfim. E a ideia é que ele atue sempre próximo às principais cenas de uso de substância psicoativa. Então, esse USP aqui é uso de substância psicoativa. O consultório na rua tem como objetivo ampliar o acesso da população em situação de rua, inclusive aquela com necessidades decorrentes e derivadas, às vezes, do uso de álcool, crack e outras drogas, ampliando o acesso dessa população às ofertas e aos serviços de saúde. Então, se não é possível acessar por uma série de barreiras que a gente sabe que no cotidiano se impõe, o consultório faz essa ponte e, muitas vezes, leva a oferta até o usuário em situação de rua. Vacinação, contracepção em alguns momentos, enfim. As equipes multiprofissionais do consultório na rua desenvolvem essas ações de saúde integral para atender a necessidade dessa população e atuam em conjunto com as equipes dos centros de saúde, dos 67. Evidente que não são 67, que a gente tem uma prevalência maior nas articulações com centros de saúde da região central, então CS Centro, Taquaral, enfim. Atenção especializada, acho que aqui vale um destaque ao Centro de Referência IST, que é Infecções Sexualmente Transmissíveis, o consultório na rua é muito próximo, e as ações de vigilância em saúde. Tá? Por fim, dentro do eixo da atenção primária, a gente tem o Centro de Convivência e Cultura, que vai operar também mais na lógica da promoção de saúde e no apoio à estabilização de alguns quadros. É um serviço aberto, ele não é feito a partir de encaminhamentos, qualquer um da população do município, qualquer munícipe pode frequentar as atividades ofertadas pelo centro de convivência. Tá? Hoje a gente tem 7 unidades de centros de convivência dentro da rede de saúde mental, divididos, alocados nos 5 distritos de saúde. A leste e a sul tem 2 centros de convivência cada. Tá? Seguindo, gente, a gente entra aqui num ponto que a gente chama de atenção psicossocial estratégica, que aqui a gente está no eixo da nossa discussão sobre o que é a RAPS. Então, aqui se encontra a rede dos CAPs, tá? O Centro de Atenção Psicossocial. O que é importante a gente considerar de antemão? O CAPS ele se divide entre modalidades, então eu tenho 3 modalidades de CAPS. Eu tenho o CAPS, tá? O chamado CAPS, que é o serviço estruturado para o atendimento dos transtornos mentais graves e persistentes que acometem a população adulta. Tá? Então, eu tenho 6 CAPs dessa modalidade. A segunda modalidade é o CAPs álcool e drogas. Tá bom? Então, eu tenho o CAPs álcool e drogas, a gente tem 4 aqui no município, eu tenho depois um detalhamento desses 4. E a terceira modalidade é o CAPs infanto-juvenil. O CAPS infanto-juvenil, quando a gente olha também, de novo, para a temática álcool e outras drogas, ele também é bastante estratégico, porque os adolescentes, e enfim, a gente sabe que, inclusive, algumas crianças muito jovens, né, iniciam um uso de álcool, crack e outras drogas, essa população de adolescentes, então, dos menores de 18 anos, ela será atendida no CAPS infanto-juvenil. Ela não vai para um CAPS álcool e drogas à população adulta, tá bom? Então, isso é importante que a gente separe. 3 modalidades de CAPS e tenho 3 portes de CAPS. Porte de CAPS é o tamanho da equipe que eu tenho no CAPS e a missão. Tá? Campinas, pelo tamanho da cidade e pela área descrita que a gente pensa para cada um dos CAPS, só tem CAPS 3, o CAPS 3 é o que funciona 24 horas, ou CAPS 2, que é o que funciona de segunda a sexta, mas tem uma equipe maior do que seria um CAPS 1, tá bom? Então, quais são hoje os CAPs de Campinas? Tá? Eu tenho 6 desses CAPs 3, que funcionam, então, de segunda a segunda, funcionam 24 horas, tá bom?
inclusive através da oferta de leito-noite, já explico também para vocês o que é. Esses 6 CAPs 3 são CAPs Toninho, que é referência para o Distrito de Saúde Sul, CAPs Estação, que é referência para o Distrito de Saúde Norte, CAPs Esperança, referência para o Distrito de Saúde Leste, fica ali próximo à Lagoa do Taquaral, CAPs Integração, Noroeste, e 2 CAPs que são referência para o Distrito Sudoeste, CAPs Davi Capistrano e CAPs Novo Tempo, tá bom? Seguindo, todos esses 6 funcionando, então, com leito-noite. Hoje a gente tem, com exceção do CAPs Novo Tempo, 8 leitos-noite em cada um deles. Tá? O Novo Tempo tem 7 em função de uma questão estrutural da casa. O CAPs Álcool e Drogas, e é evidente, gente, assim, quando a gente olha para a população em situação de rua, a gente está dizendo também que há, em inúmeras situações, uma interface com essas 6 unidades, tá? Porque a população em situação de rua também também se encontra ali transtornos mentais graves e persistentes, cuja demanda deve ser direcionada para um CAPs, tá? Naquilo que se diz respeito, evidente, ao tratamento em saúde. 4 CAPs Álcool e Drogas, então eu tenho o Independência no Distrito de Saúde Sul, o Reviver, que é referência para o Distrito de Saúde Leste e para o Distrito de Saúde Norte, o CAPs Antônio Orlando, que fica ali no Londres, que é referência para o Distrito de Saúde Noroeste, e na Sudoeste o CAPs AD Sudoeste. Tá? E por fim, os 4 CAPs infanto-juvenis que a gente tem no município: Carretel, que é referência para Leste e para Norte, Travessia, Noroeste, Espaço Criativo Sudoeste, Roda Viva Sul. Aqui eu fiz eu dei um foco no CAPs Álcool e Drogas, tá? Que é também, acho que, uma pauta prioritária para a gente. Tá? Esses dados foram coletados ontem, e eu acho que retratam um pouco do tamanho do nosso desafio em função do aumento efetivo da demanda relacionada à população em situação de rua. Tá? O CAPs Independência, então, ele é um CAPs que funciona 24 horas, fica na região sul. Ele tem atualmente 400 usuários ativos. Usuários ativos são aqueles que têm um projeto terapêutico singular operando na unidade. Então, são usuários que estão inseridos efetivamente. Aqui não entram as altas, quem passou por lá e não permaneceu, enfim. Desses 400, 112 estão em situação de rua. Tá? E eu tenho uma média de acolhimento de pessoas em situação de rua por mês, aqui em 2023, de 12. Então, o CAPs Independência acolhe, em média, por mês, se a gente for olhando para esses 5 primeiros meses do ano, tá? 12 pessoas em situação de rua. O CAPs AD Reviver, também funcionando 24 horas, ele tem atualmente 485 usuários ativos, dos quais 97 em situação de rua, e tem uma média de acolhimento de pessoas em situação de rua por mês de 11. Tá? Essa média de acolhimento mês representa em torno de 30% da demanda posta. Tá? Então, eles acolhem, em média, aí, 30 novos pacientes mês, e inserem 30 novos pacientes mês. O CAPs AD Antônio Orlando, que fica na Noroeste, ele tem atualmente 498 usuários, dos quais 108 em situação de rua, com uma média de acolhimento de pessoas em situação de rua por mês de 20. O CAPs AD Sudoeste, ele tem 451 usuários ativos, dos quais 112 em situação de rua, uma média de acolhimento de 11. Tá? Um destaque do CAPs AD Sudoeste: o CAPs AD Sudoeste ele não funciona 24 horas ainda, mas a gente está em momento de redimensionamento da equipe, e agora com o concurso já recém-anunciado de enfermeiros, a gente deve contemplar, deve dimensionar já para um funcionamento 24 horas, aí garantindo uma composição desejada dos 10 CAPs direcionados para a população adulta funcionando 24 horas. Tá? Já está previsto, né, já está previsto. Já está previsto. No dimensionamento, a contratação via concurso de um enfermeiro para que ele vire imediatamente 24 horas. Virão alguns enfermeiros para a gente converter, então, essa atuação e ampliar lá, então, com mais 8 leitos noite. O CAPs AD Sudoeste fica ali do lado do AME. Tá? Para quem... seguindo, então, a gente passa da rede de CAPs, a gente passa para as estratégias de reabilitação psicossocial. Aí eu destaco muito rapidamente o programa de inclusão social pelo trabalho, está dentro da rede de saúde mental. Tá? Então, no total, existe uma oferta de 17 oficinas de geração de trabalho e renda. Elas são divididas em 2 polos, tá? Então, duas sedes. Eu tenho o NOT, que é o Núcleo de Oficinas de Trabalho, ele fica lá em Sousas, na sede do Cândido Ferreira, e ele oferta, a partir das oficinas, a possibilidade de reinserção no trabalho, oferta
É uma oferta direcionada para 250 usuários, tá bom? Da saúde mental. E eu tenho a Casa das Oficinas, que fica na Noroeste e contempla 50 usuários. Depois, ou informações mais detalhadas, a gente pode também colher e avançar num debate, tá? Mas a ideia aqui é um panorama mais geral mesmo. Eu tenho, seguindo a lógica, as estratégias de desinstitucionalização são voltadas para aquelas pessoas que ficaram muito tempo nos hospitais e voltam para a convivência, tá? Aí, aqui a gente inclui, tem um desafio, geralmente, que se eleva nessa situação, que é a desinstitucionalização de usuários advindos do HCTP, que é o Hospital de Custódia, tá? Então, em alguns momentos, a gente também se depara com essas demandas e tem que pensar em como fazer isso de uma forma responsável, cuidadosa e de uma certa forma olhando sempre para o coletivo em jogo em cada uma dessas casas. A gente chama essas casas de serviços residenciais terapêuticos e esses serviços têm como objetivo efetivar o processo de desinstitucionalização e resgatar a cidadania através da oferta de moradia, prioritariamente às pessoas acometidas por transtornos mentais, inclusive aqueles associados ao uso de drogas, né, então álcool, crack e outras drogas, e submetidas a longos períodos de internação em hospitais psiquiátricos. Hoje, em Campinas, né, essa divisão não é só de Campinas, mas as unidades de serviço residencial terapêutico se dividem então em tipo 1 e tipo 2. A grande diferença é que a tipo 2 eu tenho mais equipe porque eu tenho usuários com uma maior dependência. Tá? A tipo 1 eu não tenho ali uma equipe fixa, a ideia é que seja realmente uma moradia ao lado do CAPS. Elas estão referenciadas no território por cada um dos 6 CAPS 3. Então, eu tenho para cada moradia eu tenho um CAPS de referência. Tá? Atualmente, são 20 casas, tá? São 20 unidades operantes, 15 das quais nas imediações dos 6 CAPS 3, então, perto ali de cada um dos CAPs que a gente tem em todos os distritos, e outras 5 que a gente chama de maior complexidade, de alta complexidade, que são situadas em Sousas, tá bom? Temos aí uma previsão de inauguração de uma outra casa, então de uma 21ª casa, também no distrito de Sousas, considerando a demanda que a gente tem, para setembro de 2023, a gente está num momento de finalizar a locação do imóvel. As moradias são todas conveniadas com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Aí, por fim, a gente entra A gente tem, olha, vagas, a gente deve ter... Tem uma variação, assim, a casa ela comporta de 7 a 10 pessoas, tá? 7 a 10 pessoas. A gente tem uma ocupação bastante elevada. Como tem algumas casas mistas, tem uma preocupação da organização dos quartos. Isso, às vezes, ou por conta de algum quadro apresentado, às vezes a gente tem que segurar uma outra vaga, enfim. A gente deve ter em torno de 150 pessoas. Tá? Nesse ponto, a ideia é que, claro, a gente tem uma reunião mensal para tentar otimizar isso, pensando a dinâmica de cada casa. Porque, pensa, é uma casa, tá bom? Com 10 pessoas, ou 7 pessoas, ou 8 pessoas convivendo. Então, é um belíssimo desafio fazer a gestão disso no cotidiano, tá bom? Então, mais ou menos por aí. Cada casa de 7 a 10. Tem uma questão da estrutura de cada casa, enfim. Aí, por fim, entrando aqui no eixo da atenção em urgência e emergência, aí destaco as UPAs que a gente tem no município, as portas hospitalares de atenção à urgência, pronto-socorro, aí sublinhando PUC, Unicamp, Ouro Verde, que tem a retaguarda psiquiátrica posta, e o SAMU, que também é um parceiro fundamental para a gente conseguir costurar o cuidado das situações de crise. Tá? No final de 2022, todos esses parceiros dos CAPs, da urgência e emergência, a gente fechou um documento orientador para tentar mitigar eventuais rupturas e prejuízos no tratamento em função do deslocamento de um serviço para o outro. Tá? Então, a gente sentou, escreveu esse documento, pensando que para uma rede funcionar, ela tem que estar alinhada. O usuário tem que sair de um serviço e conseguir chegar no outro. Esse é um grande desafio que a gente tem sempre, desde sempre. Tá? E dentro da atenção hospitalar, a gente tem uma enfermaria especializada em saúde mental no Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi, com oferta de 20 vagas de internação hospitalar. Tá?
E todos esses leitos são regulados, aí todos os serviços têm acesso a essa solicitação através da Central de Regulação e Acesso, o sistema CROSS, tá bom? Então, também, quando há uma internação no Ouro Verde, é preconizado que haja uma construção do caso entre a equipe que trabalha na enfermaria do Ouro Verde com os CAPs, porque, de novo, a ideia é que a gente tente, ao máximo, minimizar as possibilidades de ruptura no tratamento e otimizar os efeitos que uma internação tem para a crise e trazer isso para o cotidiano da vida daquele paciente depois, tá bom? É isso, gente. Acho que a gente tem... É um retrato bem geral, é claro que a gente tem que depois entrar no mérito de cada um desses pontos, conforme a discussão aqui nos permitir. Essa é a nossa rede de saúde mental de Campinas, tá bom? Obrigado, doutor Marcelo. Também quero anunciar a presença do William Azevedo, que é coordenador da Secretaria Municipal de Assistência Social, e também o Michael Gorin, que é coordenador dos programas de recuperação masculino e as repúblicas terapêuticas do Instituto Padre Haroldo. Também chegou aqui o Eduardo Cruz, do Conseg Cambuí, e acho que foram os que chegaram por enquanto. Então, a doutora Mônica vai falar agora ou não? Alcione. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do consultório na rua. Sou suspeita para falar do consultório na rua, porque eu estou desde o início. O consultório na rua, em setembro, faz 11 anos de existência, né? E é um programa que hoje é referência nacional no que se refere a consultório na rua. Ele está sob gestão do Serviço de Saúde do Dr. Cândido Ferreira, né? E a gente tem orgulho de dizer que somos 100% SUS, né? O objetivo do consultório na rua é dar total acesso à saúde à pessoa que vive em situação de rua ou faz dela o seu meio de subsistência. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas questionam, mas vocês atendem pessoas que não moram na rua, que estão em pensão? São pessoas que não se vinculam à rede de saúde. E o SUS preconiza que a saúde é para todos, e é para isso que o consultório na rua está. Ele faz uma ponte, né, para que essa pessoa chegue à nossa rede formal, ou, por muitos e muitos tempo, ela use o consultório como o seu acesso à saúde. Então, a gente atende, sim, pessoas que moram na rua, pessoas que trabalham na rua, nos semáforos, em casas, as profissionais do sexo, né, que trabalham na rua, né, e que muitas vezes não conseguem, porque estão o dia inteiro ali na rua, e a hora que elas voltam para sua casa, e aí já está num horário onde elas não conseguem mais acessar, ou por outras questões, né? Para você acessar o consultório na rua, você não precisa ter documento, você não precisa ter nome, né? Você precisa ter o desejo de se cuidar. E, se não tem, a gente faz um trabalho para que você tenha, né? Então, aí as pessoas perguntam sempre, vocês trabalham só com pessoas que usam droga? As pessoas que usam droga é uma parte da história da vida delas, né? A gente trabalha com pessoas. E aí eu sempre gosto de contar que, logo no começo do consultório na rua, uma pessoa chegou e perguntou assim, quantos usuários usam crack? Aí a gente diz, não sei, né? E aí sai na reportagem, consultório na rua coloca o crack de lado. E o que era para ser uma crítica, a gente achou um excelente elogio, né? Porque a gente realmente não cuida do crack, a gente cuida da pessoa que usa o crack, né? E é isso, né? A gente tem uma outra vantagem muito grande, que é que a gente não tem parede. A gente atende em cima de 4 rodas. Então, obrigatoriamente, a gente tem que trabalhar em rede. E trabalhar em rede não é fácil, a gente briga muito, né? Mas é muito linda essa rede de Campinas, né? E a rede que eu digo não é só a rede de saúde. Está aqui o pessoal do SOS, que vive com a gente constantemente na rua, e a gente se pega, a gente se mata, mas a gente tem um único objetivo, atender esse usuário. Campinas, vocês vão me cortar, porque eu falo demais do consultório na rua, que eu sou muito apaixonada, mas, enfim, consultório na rua, somos 2 equipes, né? Modalidade 3. O que é modalidade 3? A melhor modalidade de consultório na rua, que é a modalidade que tem médico, porque a modalidade 1 e 2 não tem médico, né? E a nós
temos médicos, né? E aí Maria Helena está aqui para dizer, né? A gente está sempre, um dos nossos campos fixos é o Lago do Pará, e volta e meia a gente recebe uns elogios assim, sabe, da população, tipo, por que eles têm médico e a gente não, né? E aí a gente diz sempre assim, você não tem que discutir porque eles têm médico, discuta por que você não tem, né? Eles têm médico, sim. Essa equipe tem médico todos os dias, né? E eles têm acesso a médico todos os dias, se eles quiserem. Então, somos 2 equipes, modalidade 3, e aí a gente fica no Distrito Leste. Por que a gente fica no Distrito Leste? Porque é a área onde tem uma maior concentração de pessoas em situação de rua de Campinas. Já vou logo dizendo que é um desejo desse município, né, que isso seja ampliado, e aí a gente está aí estudando as melhores formas disso acontecer, visto que houve agora, pelo Ministério, uma ampliação que Campinas pode ter 4 equipes de consultório na rua, estamos pensando nisso, que é o que a gente quer muito, né? Então, somos divididos em campo fixo e campo móvel, né? Por que campo fixo? Para que o morador nos encontre. Então, quem quiser conhecer o consultório na rua, por exemplo, pode passar toda terça-feira de manhã, que a gente está lá no Lago do Pará. E qualquer pessoa sabe que a gente vai estar lá, né? A não ser que caia uma chuva. Porque, como a gente trabalha na rua, quando chove, a gente não consegue atender, né? E esses dias a gente atendeu um senhor, né, que ele tinha ido para a Argentina, né? E aí ele volta no Lago do Pará depois de 2 anos. Mas onde o senhor estava? Ah, eu estava na Argentina. Eu falei, oxe, que maravilha, né? E agora? Eu sabia que vocês iam estar aqui, agora eu estou com o pé machucado, eu voltei aqui. Pronto, objetivo atingido. Eles nos encontram, né? E aí, o que a gente faz nesses campos fixos? Então, eles sabem que nós temos uma agenda, que depois a gente pode disponibilizar onde a gente está, né? E ali a gente chega e a gente monta um centro de saúde. Faz coleta de exames, sim, né? Coleta de sangue, faz exames, consultas médicas, que envolve desde pré-natal até qualquer outro tipo, porque assim, morador de rua tem pressão alta, morador de rua tem diabetes, né? Morador de rua tem depressão, né? E, enfim. Aí tem a equipe de saúde mental, tem a equipe de redução de danos. A gente não trabalha com abstinência, mas a abstinência é um cuidado, né? Essa não é a nossa linha, nós trabalhamos dentro da linha da redução de danos, mas a abstinência também é um cuidado. Aí a gente trabalha junto com os CAPs também. Muitas vezes os CAPs estão com a gente na rua e até fazer essa ponte para que ele chegue. É tudo lindo? Não é tudo lindo. Não é tudo simples, né? Quem trabalha com população em situação de rua sabe. Cada dia é um desafio. Cada dia é um planejamento que a gente faz que vai por água abaixo, porque quem faz o nosso planejamento é a rua, né? E é por isso que o consultório na rua dá certo, porque ele foi, desde o princípio, criado pela pessoas em situação de rua. A gente começa numa Kombi com 2 mochilas. Hoje a gente tem uma van com mesa, cadeira, barraca, né? E aí a gente foi, aos poucos, montando dentro da necessidade deles. Então, os campos fixos acontecem dessa forma. Então, a gente tem mesa, tudo bonitinho, assim, mesa, cadeira, barraca, tal. E aí a gente faz os atendimentos. E tem os campos móveis. Os campos móveis é que a gente vai até onde o usuário está, que ele ainda não consegue chegar até a gente. Então, é para isso que a gente trabalha. Então, é mochila nas costas, e vamos aí junto com outras equipes, não só da saúde, como da assistência. Por exemplo, tem um pessoal lá na linha do trem, vamos lá, vamos com esse médico, vamos fazer essa avaliação para que isso aconteça. Fora isso, a gente tem um trabalho com outros departamentos, por exemplo, a vigilância sanitária, que a gente faz vários tratamentos de tuberculose, enfim, de abandonos de TB. O consultório hoje faz, na média, 480 a 600 atendimentos mês, né? Enfim, é bastante para uma região só, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu vou tentar me segurar aqui para não ficar contando muitas histórias. Eu tenho milhões de histórias maravilhosas, né? Agradecer sempre a parceria de toda a rede de Campinas, né? A rede da saúde da mulher, quando a gente trabalha aí com a parte de anticoncepção e a mesmo pré-natal, a da assistência, a da justiça, né? Contar que Campinas tem eventos importantes, né? Antes de falar desse evento da justiça, acho que é importante dizer que essa população tem acesso à vacina, né? Fazemos todos os anos a campanha de vacinação da influenza, agora nos últimos tempos de Covid, né? Consultório na rua ficou dentro do abrigo emergencial de Covid, junto com a assistência,
né? É uma equipe, é um equipamento de Campinas que atua na área da prevenção, importantíssimo, né? Essa população, sim, faz mamografia, essa população, sim, está com coleta de CO, que muitos de nós não conseguimos fazer em dia, né? Tem toda a sua carteira de vacinação aí cuidada por nós. E aí também com outros, por exemplo, a semana retrasada, acho que foi um evento fantástico do Tribunal de Justiça em Campinas, onde estava presente a assistência à saúde, o sistema, a defensoria, enfim, um evento fantástico de 400 pessoas por dia. Fizemos isso embaixo de chuva, né? E que eles tiveram total acesso respeitoso, porque eu acho importante dizer que não é porque é para morador de rua que tem que ser qualquer tipo de serviço. Foi um evento extremamente respeitoso, quem estava lá pôde ver, né? E uma das coisas que eu falo assim, que bom foi ver eles servirem uma refeição extremamente quente, né? Porque não com lugar para sentar, com lugar para comer, enfim, com todos os cuidados que qualquer ser humano tem. E aí eu costumo dizer sempre que a gente precisa tomar muito cuidado com nossos julgamentos, né? Porque a gente dizia que a única profissão que a gente não tinha ainda encontrado na rua como em situação de rua era médico. E hoje a gente não diz mais isso, porque a gente atende advogado, médico, enfermeiro, professor, qualquer pessoa pode, inclusive amanhã eu posso ser uma pessoa em situação de rua. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Alcione. Mas pode deixar que você vai falar mais, porque eu já tenho uma pergunta para você aí. Pode ser a Desirê e depois a Vanessa? Pode ser? Então, Desirê. Bom dia a todos. Cumprimentar a pessoa do vereador Paulo Gaspar, agradecer o convite em nome do Instituto Padre Haroldo. A minha formação é enfermagem, eu sou enfermeira, mas eu faço hoje a coordenação da nossa casa, que é a casa de passagem para pessoas em situação de rua, pessoas adultas de 18 a 59 anos. Nós temos 25 vagas para acolhimento, 20 vagas para homens e 5 vagas para pessoas trans. É importante dizer que nós somos, da região metropolitana, a primeira casa de passagem a abrir as vagas para as pessoas trans. E isso aconteceu, inclusive, de uma forma muito natural, assim, não foi planejado, né? Nós temos 10 anos de serviço, completamos agora em abril, fizemos uma festa muito bacana, e esse é uma das nossas características, assim, né? Acolher a diversidade das pessoas que estão em situação de rua. Nós temos uma equipe multiprofissional, eu estou à frente dessa equipe desde o início da casa, e isso é uma característica também. Acho que 50% da nossa equipe está lá desde que abriu, né? Inclusive a assistente social e o psicólogo, né? Acho que isso é muito importante, assim, não ter essa rotatividade, né? Isso traz confiança para o serviço e traz um vínculo para o usuário, né? O vínculo é a principal ferramenta, a meu ver, assim, para que esse usuário chegue na casa, se sinta acolhido e consiga construir, junto com a equipe, um projeto de vida, porque esse é o nosso objetivo. Construir com ele um projeto de vida de saída da rua com autonomia. É claro que, se a gente for pensar em números, é um número pequeno, mas se a gente for pensar o quanto isso é modificador, é significativo na vida da pessoa, é uma coisa incrível, assim, não tem dinheiro que pague, né? A gente tem vários casos nesses anos aí de serviço, em que a pessoa chegou lá, morou 7 anos na rua, dependente de crack, de álcool, de tudo, sem tomar banho semanas, chega para a gente magro, extremamente emagrecido, sem dente, não todos, né? Muito mal, assim, sem a roupa do corpo. Eu estou falando exclusivamente de uma pessoa que essa semana nos ligou lá, ficou com a gente 9 meses, isso há 4 anos atrás. E ele era um grande pintor. E eu me lembro que essa pessoa em especial, ele ficava dentro do quarto dele, ele se cobria com o cobertor no verão, para passasse a crise de abstinência dele,
para ele não sair. Ele falava, eu não posso sair daqui. Eu não posso sair, eu não posso sair. E ele foi ficando, e a gente junto, né? E hoje ele retomou a profissão dele de pintor, um baita de um pintor. E ele abriu uma empresa, agora ele contrata as pessoas. E é muito legal, porque vira e mexe, ele liga lá, ô Dê, você tem um rapaz bom aí? Porque eu peguei um monte de serviço, eu tenho tanto serviço, e eu quero dar emprego para as pessoas que estão aí. Então, ele é um empregador hoje, é muito legal isso, né? E o objetivo da casa é esse, acolher, desenvolver as habilidades e, principalmente, fazer com que a pessoa recupere sua autoestima. Isso é uma das primeiras coisas. Primeiro, ficar sem o uso de droga, de alguma forma. Embora a gente seja Instituto Padre Haroldo, que a gente tem a comunidade terapêutica, os 2 representantes estão aqui, mas a gente trabalha na linha de redução de danos, né? A gente entende perfeitamente que, principalmente o crack, a cocaína e o álcool, ele não vai ficar do dia para a noite sem usar isso, né? Então, muitas vezes, essa pessoa usa a maconha como redução de danos e é muito válido. E a gente trabalha na singularidade, isso é muito importante. Cada pessoa tem a sua característica, a sua história, o seu sonho, né, o seu desejo. Às vezes, as pessoas chegam naquelas mesmas condições, mas o caminho dela vai ser diferente, porque a história dela é diferente. E o objetivo assim, que a gente tem é, primeiro, assim, documentação civil. É um cidadão de direito, ele está chegando ali, é um ser de direito, ele precisa ter acesso a esse direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, né? Então, a gente tem muitos que ficaram no sistema prisional por muito tempo, né? E isso é uma rotina lá para a gente. Eles chegam, às vezes, com 10, 15, 20 anos de história prisional, e, às vezes, esse cara está com 54 anos, o que ele vai fazer, né? E aí a gente tem um grande parceiro, que é o programa Mão Amiga, que é da Secretaria de Assistência, né? E o Mão Amiga é um baita parceiro, assim, que é o que dá um pouco de caminho, um pouco de luz, um pouco de esperança para essas pessoas. Ele recebe uma bolsa, né, aproximadamente um salário mínimo mensal. Ele pode ficar de 1 a 2 anos nesse programa. Ele fica no acolhimento, né, ou na casa de passagem, ou nos abrigos que tem na cidade. E ele fica ali. Então, ele vai conseguindo, ele vai aprender a lidar com esse dinheiro, porque a maioria deles não consegue lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro vem e ele acaba indo para o uso. Mas por isso que essas pessoas ficam dentro da nossa casa, né? Para que a equipe consiga, junto com ele, conquistar um espacinho para ele morar, né? Devagar, alguns recuperam o vínculo familiar, que o vínculo familiar é totalmente fragilizado e muitas vezes rompido. Não tem como contar com essa família de novo, né? Principalmente as trans. Olha, 99,9% das trans que estão nas ruas é porque foram expulsas pela família. É isso assim, não falo de 100%, que pode ter um caso ou outro que não, mas é muito dramático. E na adolescência. Então, a família percebe aquela transição da pessoa, a busca da sua identidade de gênero, e essa pessoa ela não é aceita na família, ela é expulsa. Né? E aí, o que faz um adolescente de 15 anos que está numa transição, que está sofrendo muito, que é um sofrimento? Né? E aí, sem o acolhimento da família, ela vai para a rua, as cafetinas é que vão adotar essas adolescentes e vão para a rua. Né? Essa realidade é muito triste. Né? Então, assim, a gente acolhe essas meninas, a gente tem a segunda trans hoje que está no Mão Amiga, né? A primeira foi a Kimberly, eu estou falando o nome dela aqui, porque ela já me autorizou a falar o nome dela, e ela está muito bem, ela conseguiu o trabalho, ela trabalhou 1 ano e meio no Hop Hari depois, está trabalhando hoje como caixa no supermercado. A gente tem também, a gente não acolhe só as meninas trans, os homens trans também. E é muito, assim, a gente tem que cuidar muito desse preconceito, inclusive dentro da casa.
Porque a população de rua, como a população brasileira, tem muito preconceito, né? Tem muito machismo, tem muitos dogmas aí que a gente tem que cuidar e dentro da casa, né? A gente faz conversa, a gente chama para falar sobre o preconceito, mostrar as diferenças, né? E o respeito acima de tudo. A gente teve alguns problemas no bairro, a gente fica no Guanabara, né? Mudamos de casa há 3 anos, mas coincidentemente a segunda casa também no Guanabara. E assim, a população ela tem que entender que assim não é lá longe que vai recuperar essas pessoas. Não, essa pessoa tem que ter acesso a ônibus, à saúde, à escola, a trabalho, a entrevistas de emprego, né? E muitas vezes a população quer que os serviços sejam quanto mais longe melhor. E não dá para ser assim, né? Muito pelo contrário, para incluir tem que estar próximo de tudo, né? E é o trabalho que a gente faz. Eu convido todos a conhecer o nosso serviço é aberto. Acho que uma observação importante é dizer que o Padre Haroldo, o saudoso Padre Haroldo, ele começou o trabalho dele em Campinas, no Jardim Itatinga, com as mulheres que vendem sexo. Ele falava isso até antes de morrer. Ele começou o trabalho dele na rua. E ele tinha, assim, o pai do Padre Haroldo era alcoólatra, viveu nas ruas, e ele tinha uma sensibilidade enorme com essas pessoas, né? Então, é um legado que a gente segue, né, com muito respeito, com muito amor. E o que eles mais precisam é afeto. Então, a gente tem assim, uma característica dos nossos serviços, é o amor, é o afeto, é o acolhimento. É claro que a gente tem que ter limite, né? A casa tem regras lá dentro e elas têm que funcionar, não tem outra forma, e é para todos, né? Mas é muito importante que a gente se coloque um pouquinho no lugar do outro e que a gente acolha, principalmente com afeto e com amor. É isso. Muito obrigada. Parabéns, Desirê. Muito obrigado. E passo para a Vanessa, então. Bom dia, meu nome é Vanessa, eu estou representando o Instituto Padre Haroldo, sou coordenadora da Casa da Gestante, estou há poucos meses na gestão, mas na casa eu já estou há cerca de 5 anos, e é um trabalho excepcional. Assim, eu sou apaixonada pelo serviço da Casa da Gestante, já inicio minha fala dizendo isso, muito grata ao convite. A Casa da Gestante foi inaugurada em dezembro de 2015. Inclusive, a Desirê fez parte da construção desse equipamento de saúde, tá? Que a Casa da Gestante é um equipamento de saúde. A casa já está funcionando há cerca de 7 anos, né? Ela faz um atendimento com mulheres gestantes ou puérperas, que podem ser acolhidas com seus bebês de até 6 meses no plano atual, com filhos também de até 8 anos de idade. A permanência dessa mulher pode ser de até cerca de 1 ano e meio na casa, é o limite máximo, porém, as portas estão abertas se ela se sentir preparada já para sair antes desse período, ela pode fazer essa saída. O acolhimento dessas mulheres vem a partir da solicitação via saúde. O Consultório na Rua tem uma parceria muito grandiosa aí com a Casa da Gestante, nos direciona usuárias, bem como a Rede de Saúde de Campinas, as UBSs, mulheres que fazem uso de substância, têm alguma questão com saúde mental ou vulnerabilidade, tá? Dentre elas, a situação de violência doméstica e de gênero, que também ocorre muito. Temos muitos acolhimentos aí relacionados a isso. A partir da entrada na casa, o cuidado básico é a saúde, o inicial é a saúde, né? Da mãe, do bebê ou da gestante, né? A casa trabalha com uma assistente social, uma psicóloga e uma enfermeira, que está aqui, a Bruna, excelente enfermeira. A gente faz esse cuidado para dentro da casa. Temos 11 cuidadores que se revezam em plantões, que fazem o auxílio no cuidado da mãe e filho, né? Porque a Casa da Gestante surgiu a partir de uma necessidade que se viu de bater de encontro com mulheres que tinham seus bebês separados delas, já ali
pós-parto, né? Justamente pela questão da vulnerabilidade e do uso de substância, né? Então, a casa veio para possibilitar que essa mulher pudesse fazer, né, exercer o direito dessa maternagem, bem como o direito de dizer que não está apta a exercer essa maternagem e ser acolhida de forma respeitosa, né? Porque a casa vem para proporcionar esse vínculo mãe-filho, mas, se também não for possível, a gente vai trabalhar com essa questão dentro da casa também, né? Nós temos uma parceria com os serviços do CAPS e as UBSs, né? Que eu acho que isso é uma constante construção que a gente está de aproximar e ofertar mais qualidade no atendimento ao usuário. A gente tem feito reuniões ultimamente para isso, para qualificar mais o nosso cuidado, né? Dentro desse cuidado para a mulher, a gente trabalha com um projeto terapêutico singular, onde, ao longo da permanência dela dentro da casa, a gente vai trabalhar as questões de saúde, de educação, moradia, cultura, né, e o planejamento financeiro para que, quando ela saia da casa, ela tenha a sua independência, né, tenha uma moradia digna, tenha a possibilidade de fazer uma revinculação familiar, que, às vezes, ela está distante dessa família já há bastante tempo, né. Trabalhamos também com o planejamento familiar, que é fundamental para muitas dessas mulheres já têm vários outros filhos, e, se assim for o desejo dela, a gente entrar com o método contraceptivo, né? Ao consultório na rua, cito mais uma vez que tem uma parceria muito bacana com a gente nesses últimos tempos, com a inserção do Implanon, né? Nas nossas usuárias, nos atendem lá na casa. O Implanon, ele está há pouco tempo, né, Alcione? Cerca de quanto tempo? Esse é um projeto lindo, né? Junto com a Saúde da Mulher, da Secretaria Municipal da Saúde, em que nos fornece. Já existe, né, na rede o DIU, né, de cobre, que também é um desejo deles, né? Está aí chegando Mirena, que também vai nos auxiliar bastante. E o Implanon é mais um método anticonceptivo que você coloca no braço, com duração de 3 anos, que já está aí no nosso dia a dia, na Secretaria. Nos últimos 2 anos, acho que cerca de 60% das mulheres, das usuárias que passam pela casa, adquiriram o Implanon, tá? Foi feita a inserção lá na casa da gestante. Eu não posso deixar de ressaltar que foi um empenho muito grande da doutora Miriam, da Saúde da Mulher, da Secretaria de Saúde, né? Eu acho que ela vem se empenhando muito para o cuidado integral mesmo, e, principalmente, na possibilidade da mulher ter a possibilidade, a opção de não ter filhos, né? Acho que isso é uma opção, então a gente vem trabalhando isso de uma forma muito integrada. E só queria ressaltar que a Casa da Gestante é 100% financiada pela Secretaria Municipal de Saúde, né? É um trabalho 100% da saúde, né? A gente vem lutado aí, como o consultório na rua, no sentido de ter algum financiamento via Ministério, mas a gente, até o momento, não tem, né? Então, mas a gente acredita, entende a importância e a necessidade, e cada vez mais a gente vai aí ampliando as ações possíveis, né? Porque eu acho que é um pouco disso que eu até pedi para falar, né? Eu acho assim, tem várias frentes, a gente precisa trabalhar de uma forma muito organizada enquanto assistência e serviços, né, públicos, mas também olhando para a pessoa como um ser humano, como uma pessoa com direito, e que não necessariamente uma solução vai dar conta de tudo, né? Então, a gente olha para isso. Então, de fato, a Tânia, na época, quando foi o início aí da Casa da Gestante, era uma preocupação nossa de dar à gestante a oportunidade, sim, de ficar com a sua criança, né? Mas em condições adequadas, porque também não adianta só a gente, né, não olhar para isso, pelo bem da saúde da criança. Então, assim, a gente abre um monte de frentes, mas a gente, de fato, não tem uma solução única, e ela se compõe com outras políticas públicas, né? Da assistência, trabalho e renda, habitação, enfim, a gente
pode citar aí quase que educação, pode citar todas as nossas parcerias. Agora, de fato, uma das coisas que a gente que eu queria muito ressaltar e que a gente tem que cuidar disso é em relação à condição da sociedade entender a necessidade do aceite desta população, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso, enquanto setor político, setor assistencial, porque assim, o que ela traz é mais ou menos isso. Os nossos CAPs, as nossas residências, nós também temos resistência quando a gente vai alugar casa para fazer a residência terapêutica. Não é simples. Pelo contrário, às vezes a gente tem até um movimento grande no sentido de retirar mesmo, de tirá-los daquele local, porque já ouvi o absurdo de falar, ele é 100% residencial. Que bom, porque nós estamos fazendo uma residência, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito que avançar com a aceitação e com respeito a essas pessoas, né? Só assim eles vão conseguir ter alguma chance de volta conseguir ser um cidadão mesmo, né? Se eles forem tratados como. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito nisso. Desculpa te interromper, mas é que eu estava agoniada para falar um pouco da importância disso, né? Mas milhões de desculpas aí por interromper. Não, acho que as conversas elas se entrelaçam mesmo aqui. Para concluir, assim, falar da Casa da Gestante, que, assim como o trabalho do Nossa Casa, né, onde a Desirê coordena, a gente também não é lindo, né? É um serviço maravilhoso, é um equipamento que vem para agregar, é um equipamento de sucesso na cidade, mas sofre as suas dificuldades, né? É uma realidade. Trabalhamos com redução de danos. São mulheres, na sua maioria, que fazem uso, têm a possibilidade de maternar, talvez não dê conta, mas ela tem o direito, como pessoa, de ser a mãe possível, né? Nas condições dela, obviamente, fazendo prevalecer os direitos do cuidado, tanto dela quanto da criança também. No término da passagem dessa mulher na casa, algumas delas aderem a esse projeto também do Mão Amiga, né? A gente tem essa parceria muito bacana com eles, que é uma fonte de renda que essas mulheres podem ter no período de 2 anos, que é o curso, né? Também temos a possibilidade do projeto Qualifica, que é um projeto em parceria com a FEAC, que oferta o curso de manicure, pedicure, estética, e algumas das nossas meninas participam também desse curso. E, no término da passagem dela pela casa, a gente continua com um trabalho que se chama Pós-Casa. Ao longo dos anos, a gente foi mudando um pouco nosso rumo de trabalho com essa usuária, vendo a necessidade que, a partir do momento que ela sai, a gente tinha que manter um contato, a gente tinha que fazer a inserção dela nesse território com contato com a rede, né? Então, a gente precisa discutir isso constantemente, né? Manter os cuidados, por exemplo, simples, da criança lá na UBS, transferir a pasta do território que ela está, que é da Casa da Gestante hoje, quem nos representa é o território UBS Eulina. Então, ela foi para o satélite Íris. Então, a gente tem que fazer esse trâmite todo para ela, que talvez ela não vá fazer sozinha, e a gente, nessa parceria, vai reinserir o cuidado dela lá no território de saúde, o direito à educação, tanto da mãe e do filho também, e há mulheres que, no mínimo, a gente fica 6 meses de pós-casa, né, com visitas quinzenais ou mensais, dependendo da quantidade de tempo que ela está conosco, e até um pouco mais, se haver necessidade, né. Muitas nos ligam dizendo dos seus sucessos, dos seus insucessos, porque eles também existem, né? Mas a parceria nossa conjunta é longa. Até hoje, já foram atendidos cerca de 225 mulheres e filhos, né? São vagas também controladas por via Cross, né? Nós temos 20 vagas, mas, ao longo desses 7 anos, foram atendidos cerca de 220 pessoas. Nosso trabalho se embasa mais ou menos nisso, e é um trabalho maravilhoso na cidade de Campinas. Obrigada. Parabéns, Vanessa. Parabéns a todos aqui que falaram. Então, vamos começar a sessão das perguntas. Cadê a nossa... até que hora a gente vai? 11h30? Tá.
Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois o Cecílio na sequência e depois a gente abre aqui para o pessoal das mesas. Quem estiver atrás do vídeo quiser vir para a mesa aqui, por favor, fique à vontade. Eu não sei, acho que é para Alcione, vamos ver. O consultório de rua faz o atendimento para o cidadão usuário lá, no caso é o usuário que eu estou falando, né? Como é que ele fala assim? Você faz o exame lá de sangue ou qualquer outro exame. Essa pessoa que é um dependente, ele fala, eu quero fazer o tratamento, eu quero, vamos encaminhar para o Padre Haroldo, enfim. Qual que é o caminho, né? Então, a partir dali do atendimento, quais os exames vão ser feitos na hora, para onde esse exame vai, quanto tempo essa pessoa que acabou de fazer o exame lá no consultório vai ser encaminhado para o Padre Haroldo, existe uma fila para isso, então eu queria entender a pessoa que faz o contato, quanto tempo vai levar para ela iniciar de fato esse tratamento. Tá. Existe em Campinas a coordenadoria também de álcool e drogas, né, que encaminha para o Padre Haroldo, né? Eu acho que ou outra secretaria, de verdade, eu não tenho propriedade para narrar sobre isso, mas vamos dizer do consultório na rua. O usuário chega, ele é um usuário de substância naquele momento da vida dele e ele quer ser cuidado. A partir do momento que ele chega, ele já iniciou o processo de cuidado, né? Então, essa equipe começa a atendê-lo, ou a equipe médica, ou a equipe de saúde mental, que é composta por psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social, e aí ele vai construindo a entrada dele nos serviços. Tá? Aí, normalmente, a gente encaminha ao CAPS, ou o CAPS vai até o consultório e começa a ser feito o cuidado dele dentro dos CAPS. Aí vamos dizer que esse usuário chega e fala, eu quero ir para o Padre Haroldo. Se ele é um usuário nosso, ele é um usuário do SUS, ele tem o direito a esse encaminhamento. Então, ele faz todo o processo de exames dele lá, né? E aí a gente faz o relatório que for necessário, é isso? E aí ele vai para o Padre Haroldo, porque é uma escolha dele. Né? Aí, então, dizer, o consultório não encaminha o Padre Haroldo, não, a gente cuida do usuário e ele decide qual a linha de cuidado que ele quer ter. Né? Quando é da coordenadoria, né, ele acessa ao centro de saúde de referência. Né? Se ele for um usuário do consultório na rua, ele atende o usuário do consultório na rua. Se ele não é, se ele chegar aonde a gente estiver, ele vai ser atendido. Né? E aí ele entra no fluxo do centro de saúde, porque eu acho importante dizer que o consultório na rua somos 2 equipes dentro do CS Centro. Né? Legalmente, nós temos dentro do CS Centro. Então, nossos exames vão todos para o Laboratório Municipal de Campinas. Então, a gente faz a coleta na rua, ele é encaminhado ao Laboratório Municipal de Campinas, e o resultado vem até nós através do sistema. Todos os usuários... tem uma coisa muito fantástica, que é assim, agora o consultório na rua tem acesso ao prontuário eletrônico, que é atendido na atenção básica. Então, esse usuário ele tem um lugar nessa rede garantido. Né? Então, é muito comum, por exemplo, eu sou do CS União de Bairros e eu vi aqui no prontuário que ele foi atendido no consultório na rua, poxa vida. Né? É isso, esse usuário, então, agora ele é atendido nessa rede, ele é fiel a essa rede, ele é inserido nessa rede. Então, isso abre um leque para que ele seja atendido em Campinas. Né? E que todos tenham acesso à informação, porque antes, a pessoa em situação de rua antes era invisível aos nossos olhos. Né? E eu acho que esses equipamentos que hoje a gente tem, e não é só na saúde, né, na assistência, enfim, faz com que eles façam parte dessa rede. Então, assim como eu tenho o meu cartão de vacina registrado, que qualquer pessoa dessa rede pode acessar, a pessoa em situação de rua também tem. Respondi, mais ou menos, né? Só complementando, então, o consultório de rua ele encaminha para o CAPS, e do CAPS, quanto tempo ele leva para começar o tratamento de desintoxicação? Né? A minha preocupação é, essa pessoa mora na rua. Se demorar um dia, 2, tipo, você não acha, de repente você não acha mais a pessoa, né? Porque ela desiste da ideia facilmente. Tem aquele que vai voltar, que sabe o dia que o consultório está lá, tem aquele que vai atrás do CAPS, aquele que é persistente. Mas tem aquele que, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Essa é a minha preocupação. Tá. Deixa eu tentar explicar mais na linha do que a Alcione falou. A gente não faz nada de imediato, no sentido de encaminhar, a não ser que seja um caso de urgência. Aí a gente vai tomar alguma atitude de crise imediata.
Tá? Fora isso, a gente trabalha com o usuário no sentido da redução de danos de ele querer o tratamento, porque quem lida com essa população sabe, se ele não quiser, não tiver, de fato, com o desejo de realizar essa mudança, mesmo que a gente o interne hoje, amanhã ele vai sair, vai. Então, a gente faz todo um trabalho, por isso que é importante o CAPS, a gente faz todo um trabalho com ele de conscientização, de como nós vamos lidar. Não existe um mecanismo, pelo menos na saúde, não, de eu fazer desintoxicação, internado rapidamente para ver isso. Isso não é a linha que a gente segue enquanto saúde mental. Aí, o Marcelo me ajuda, certo? Do município. A gente faz o tratamento, o cuidado e tenta trabalhar com o desejo e a capacidade de autoestima do próprio usuário. Tá? Então, é só para a gente entender que a gente não vai pegar nem o consultório na rua, nem um serviço nosso e falar, então, tá, agora você sai daqui e vai para lá. Agora, se ele quiser, ele vai ir, mas não por intermédio da saúde. Ele vai ir por intermédio da assistência, por intermédio de outras, tá? Outras secretarias, só para deixar isso claro. Eu acho que assim, a base do nosso cuidado, né, com a situação de rua ou qualquer outro cuidado em saúde, é o vínculo, né? A gente tem que fazer um vínculo para que ele tenha o desejo. E competir com a droga não é fácil, não, né? Porque a droga dá muito prazer, né? Então a gente tem que lutar com ela com atividades que dá prazer. Então não é só o atendimento médico. Por exemplo, na rua tem as oficinas, né? Nas casas também, porque a gente tem que lidar com algo que dê mais prazer, né? Por exemplo, a gente tem uma oficina de música. E eu me lembro de um senhor que a gente nunca passou com ele, o senhor Celso, né? Ele nunca passou pelo médico, mas ele sabia que, para ele fazer parte daquela oficina de música, ele tinha que fazer a redução do álcool, porque senão ele não conseguia tocar, né? E aí, aos poucos, ele foi indo, até que ele parou de usar, porque ele tinha tanta apresentação para fazer que não dava para chegar com o uso de álcool. Não é simples. Por exemplo, eu sou uma ex-fumante. N vezes eu tentei parar de fumar e voltei. N vezes eu tentei parar de fumar e voltei, até conseguir parar, né? E é isso. E os usuários têm que ter a tranquilidade de chegar para a gente e falar, puxa, não deu, recaí. Puxa, não deu, vou tentar de novo. E é isso, a gente está ali para fazer com que eles... Porque pessoas acreditaram em mim e falaram, você vai conseguir, eu consegui. Podia também não ter conseguido e tudo bem, eu estou aqui, né? E é isso, o uso do álcool, o uso do crack, a depressão é isso, você tem que fazer um vínculo, que ele tenha que ter confiança, que a gente vai estar ali para auxiliar no processo, o processo tem que ser dele. Eu sempre gosto de usar um exemplo que é assim, ó, é que nem o diabético, a gente não vai fechar todas as padarias de Campinas porque ele não pode comer açúcar. Ele vai ter que aprender a passar na frente da padaria e entender que ele não pode entrar e comer uma bomba de chocolate, né? Eu acho que é isso. Ele vai ter que lidar com a droga ali do lado dele, né? E ele vai ter que lidar com esse consumo e não vai deixar. Ele vai ter que dominar a droga não vai ter que dominá-lo. É isso que a gente faz com o diabético, é isso que a gente faz com o usuário de crack, é isso que a gente faz com o usuário de álcool. Eu acho que é mais ou menos isso. Posso só complementar a questão do tempo, que o senhor perguntou sobre a internação? Acho que é muito importante a gente deixar claro aqui que as comunidades terapêuticas elas têm uma regulamentação, né? Tem que ter essa regulamentação e tem. Então, tem algumas normas para entrar, para fazer o tratamento. E os exames clínicos, os exames de sangue, eles são fundamentais, porque você não sabe como é que está a história clínica daquela pessoa. Então, o Instituto Padre Haroldo, às vezes, pode demorar um tempo, porque, às vezes, tem até uma fila de espera para entrar. E, muitas vezes, quem está na rua, inclusive, pode esperar até dentro do SAMIM, né? Muitas vezes, ele fica lá. É difícil, porque ali na frente tem muito uso, mas, às vezes, ele coleta aquele sangue e ele fica lá dentro do SAMIM ou dentro do serviço, esperando a sua vez para entrar na CT. É muito comum isso, né? Mas é muito importante, assim, acho que a Alcione tocou num ponto que, assim, quanto mais a gente expandir e abrir esse leque para esse usuário, melhor para ele. Então, ele pode escolher se ele vai na igreja, se ele vai na arte, se ele vai no CAPS, se ele vai nos grupos de autoajuda, né, NA, AA, ou se ele vai na comunidade terapêutica.
Eu acho que quanto mais a gente ofertar tratamento, é melhor para quem está precisando desse tratamento, né? É isso. Obrigada. Bem rápido. Ligou? Bem rapidinho também, vereador, acho que a sua questão é muito boa, porque ela diz da janela de oportunidade, né? Então, como é que a gente se aproveita de uma janela de oportunidade para alguém que está num momento de uso muito intenso, de dependência, e enfim. E a gente sabe que o uso intenso, a dependência química, tem uma perspectiva. Infelizmente, porque a gente adoraria, né, ter uma resposta mais resolutiva em termos de uma diminuição de recaídas, de reincidência e tudo mais. Então, como é que a gente otimiza essas janelas de oportunidade? Não é? Esse é um grande desafio para a nossa rede. Tá? Da articulação intersetorial, não estou nem dizendo da rede de saúde, da articulação intersetorial, aí necessariamente a gente tem que incluir um debate sobre os espaços públicos, tá? Arquitetura, urbanismo, enfim, a constituição da cidade, e garantir o acesso rápido também ao CAPS. Tá? Então, a Alcione fala disso. Hoje, aqueles dados que eu apresentei, de um número ali de, em média, 12 novos inseridos nos CAPS-ADs, uma parte significativa vem espontaneamente, busca espontaneamente o CAPS. A ideia é que ele seja atendido e, de repente, vou dar um exemplo aqui, pode ser que ele esteja numa situação de uma síndrome de abstinência alcoólica, isso é bastante grave. Esse caso vai demandar uma articulação rápida, porque é grave, clinicamente é muito grave, ele vai precisar de assistência médica, enfim, por vezes vai precisar de uma retaguarda na urgência-emergência, de internação, de acesso à UPA, enfim. Então, esse ponto da janela de oportunidade é interessante para a gente, eu concordo plenamente com a Desirê, eu acho que a gente tem que pensar, sim, dentro da perspectiva das ofertas regulamentadas, um cardápio significativo, porque o tema é muito complexo. A gente está tratando aqui de um tema bastante complexo. Eu não posso achar que eu tenho razão ou que alguém tem razão e estamos resolvidos. Não é. É complexo. Os fatores de riscos são muitos, biopsicossociais, tá? A gente tem inúmeros gatilhos. E os fatores protetivos são frágeis. Então, a gente precisa cuidar mesmo. Tá? Então, pensando nisso, sim, a gente tem um desafio de pensar como se apropriar bem dessas janelas de oportunidade enquanto sociedade para cuidar da questão. Obrigado. Acho que a comissão, eu tenho certeza disso, né? Ela também serve para que a nossa Câmara, os vereadores e a população de modo geral, porque através da TV Câmara essas falas, essas apresentações ficam à disposição da população, entender que o município de Campinas tem essa gama de atividades de rede, ofertando política pública à população em situação de rua. Porque, às vezes, a gente é questionado, né? Mas o que vocês estão fazendo? Tem que resolver. Não é uma coisa que a gente resolve de um dia para outro. E aqui eu quero retomar 3 palavras, que acho que foi a Desirê que falou, depois a senhora também comentou, que é essa questão deixa eu pegar aqui as 3 palavras que foram muito significativas, que eu acho que é parte, sem dúvida, da nossa primeira necessidade: amor, afeto e acolhimento. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum, entende? Porque é primeiro nos despir deste juízo de valor que a gente acaba fazendo. Precisamos primeiro nos despir disso. Eu quero fazer 3 perguntas. A primeira, em relação a essa questão da convivência, porque eu sei que não é fácil, eu acompanho, sei que é conflituoso, mas, na experiência de vocês, tanto do Padre Haroldo quanto dos outros serviços, como é que vocês têm trabalhado isso? Tá? De repente, tem algumas situações que nos ajudam, né, a melhorar essa convivência. Essa é uma questão. A outra, Marcelo, em relação à rede de apoio, né, psicossocial, tem várias entidades que participam e todas ofertam oficinas, né, ou alguma ação para que as pessoas possam ali conviver e tudo mais. Eu queria te perguntar, e que você falasse um pouquinho mais, sobre a importância das oficinas, que eu acho que é uma ação importante nesses espaços. E
A região noroeste, se eu não me engano, você nos passou aqui, tem um número de 20 atendimentos, 20 inseridos novos. Eu queria que você contasse um pouco, eu achei um pouco elevado este número para aquela região, se tem alguma razão mais específica, tá certo? E, por fim, das minhas questões aqui, vereador, deixa eu achar. Da casa da gestante, Vanessa, também atende as mulheres em situação de violência, ou esse é um público que é atendido num outro serviço? Queria que você contasse um pouco sobre isso. Obrigado. O senhor perguntou da questão da convivência, né? A convivência entre eles dentro de um serviço, é isso? E com a vizinhança. Tá. O conflito também está estabelecido com a vizinhança. Tá. É assim, faz parte do perfil que a gente atende as violências, né? Porque muitos eles viveram anos dentro do tráfico, né? A violência familiar, a violência doméstica, a violência de gênero, elas estão muito presentes na nossa sociedade, de uma forma geral. Então, assim, eu já tive, por exemplo, usuários lá em que a mãe fez medida protetiva, né? Então, não são todos, mas alguns vêm de uma forma muito hostil para a gente. E acho que a melhor forma é assim, a equipe está muito próxima. Né? Então, é muito importante as rodas de conversa, mas, principalmente, esse atendimento com esse usuário, assim, é o que a gente fala papo reto, né? Então, tá muito perto desse usuário e fazer ele refletir sobre uma atitude que ele tomou, sobre uma forma de ser dele. Muitas vezes, essa pessoa está na rua, inclusive porque ela não conseguiu conviver com ninguém. Né? Porque ele tem uma personalidade difícil, às vezes transtorno, às vezes não. É porque ele tem uma personalidade difícil que, você for levantar o histórico, é desde a infância. Né? Alguém que sofreu um bullying, depois começou a usar droga e nunca mais deixou. Então, assim, eu acho que a proximidade da equipe, a transparência e a verdade, assim, essa equipe tem que ter sensibilidade para perceber isso. É fundamental. E a gente é muito próximo. Né? Então, assim, acontece muitas situações de conflito. Em primeiro lugar, eu acho que assim, você não pode deixar isso esticar. Né? Já aconteceu conflito, a gente já atua, já chama, já conversa, e tem que ter essa manutenção dessa situação. E a gente tem. Né? Por isso que a gente não tem hoje questões com vizinhança. A gente já teve muito. No começo, a gente não sabia muito como é que era esse manejo, né? A gente apanhou muito. Mas hoje é bem difícil a gente ter esse conflito com a vizinhança. Muito pelo contrário, assim, é muito amistoso, é muito tranquilo, assim, né? Com a vizinhança. Hoje a gente tem isso. Né? Mas é por conta disso, por conta dessa proximidade que a gente tem. Você não pode deixar o que eles falam assim, o fio solto. Né? Se você percebe no quarto, tem conflito por causa de qualquer coisa. Conflito porque o cara deixou a toalha de banho molhada em cima da cama do outro. Né? E aí eles querem se vingar, muita raiva. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. E é muito no tete-a-tete. Né? Querido, vem cá, vamos bater um papo. E aí, vamos lá, vamos conversar. E a gente vai cuidando muito disso. Cuidar das relações. Basicamente, é isso. Não sei se eu respondi. Obrigada. Eu acho que a gente tem que entender por que é que a pessoa está em situação de rua. Né? Eu vou citar o caso de uma menina que a gente atende há uns 10 anos, em que ela era violentada todos os dias sexualmente pelo pai com o consentimento da mãe. Né? Então, aí eu vou dizer assim, onde ela estava mais segura, dentro da casa dela ou dentro da rua? Né? E aí ela era uma pessoa que qualquer um que chegasse perto dela, ela era extremamente violenta, porque era assim que ela era tratada todos os dias, desde os 8 anos de idade. Né? Então, eu costumo dizer que, quando a gente entende, né,
a situação que fez com que aquela pessoa ter ido para a rua, né, a gente entende a revolta, né? E também existem as pessoas com pavio curto, como existe na nossa família. Vamos analisar a nossa família, né? A gente tem todo tipo de personalidade, é isso. A vida é assim, né? E eu acho que a gente tem que entender o momento, por exemplo. E tem outro lado. Quantas vezes a gente foi chamado por algumas equipes de saúde e falou assim: poxa, mas eles chegam aqui brigando com todo mundo, batendo. E aí a gente começou a intervir nisso também, porque eles também têm um lado que precisa ser cuidado, que precisa ser transformado, né? Aquele centro de saúde não recebe a gente. Como é que você chegou lá? Então, vamos junto, né? E vamos conversar com aquela equipe também do centro de saúde para entender qual é a realidade deles, né? Eu me lembro quando a gente estava começando a construir a casa da gestante, né? As reuniões eram assim, né? Como é que vai ser? Porque elas chegam, o pessoal das maternidades diziam assim: elas chegam, não tem jeito, tem que levar o bebê para produção, lembra disso? Porque não tem jeito. É lógico que não. Aquele pessoal que trabalhava lá, elas já chegavam parindo, eles tinham 48 horas para resolver uma questão que era da vida, né? E esse era um dos grandes motivos da abertura da Casa da Gestante, né? Para que elas pudessem ter esse tempo de retomada do vínculo da família, esse tempo. A gente tem que entender o tempo da pessoa em situação de rua, né? O tempo é diferente. Por exemplo, hoje, quando a gente chega em qualquer equipamento, fala assim: será que a gente pode fazer uma ultrassom agora porque a gente precisa? Não adianta marcar para daqui 2, 3 dias. Porque é na hora que ele quer. E hoje Campinas está preparado para isso, porque a gente tem 11 anos de experiência com essa população. E, no começo, a gente fez muita bobagem, né? A gente construiu coisas erradas. E está tudo bem errar. A população de rua é violenta? Eu quero te dizer que, em 11 anos, a gente nunca sofreu uma violência. Muito pelo contrário. Eles nos protegeram em algumas situações com outras questões que acho que não cabe, né? Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla. O que a gente dá, a gente recebe. Não vou ser repetitivo sobre a convivência. Eu acho que tem sim os espaços. Hoje, dentro da rede, a gente tem uma parte então que é conveniada com o Cândido Ferreira. A gente tem alguns serviços de gestão direta. Tem 3 CAPs que são de gestão direta da Secretaria de Saúde. E a gente tem a Rede Mário Gatti, aí pensando mais na urgência e emergência, né? Então, são esses 3 atores na cena. A gente, acho que tem que necessariamente, para discutir o tema também como um todo, mas recortando para a saúde mental, a gente tem que falar do efeito da pandemia, não é? Assim, é constatável em toda a metrópole, em toda a cidade grande, os efeitos, e eu acho que ainda a gente vai descobrir muita coisa nova ainda, infelizmente, enquanto um efeito disso. Nos CAPs, assim, a gente ficou muito tempo sem poder fazer grupo por conta da pandemia, então os atendimentos eram só individuais, tem até a lógica do suporte de pares, é muito funcional para dependência química, então a gente perdeu isso nesse tempo da pandemia e agora tem retomado, os grupos têm funcionado, grupos de familiares, porque isso também é muito importante, né, quando possível. Então, sim, os espaços têm que ofertar essas oficinas, às vezes a oficina que é mais aberta, um grupo terapêutico que é mais fechado, porque mais restrito, enfim. Aí sobre a Noroeste, né? Esse dado também foi trazido ontem. Eu faria a seguinte hipótese. Eu penso que hoje a região Noroeste tem, sim, ali no entorno do CAPS Antônio Orlando, uma concentração significativa de pessoas em situação de rua. O SOS está aqui também. Eu acho que esse é um fator que incidiu no aumento no número de acolhimentos lá. Inclusive, a gente conversou na Associação de Moradores, com a assistência social, a segurança pública, enfim, para discutir a região, tá? O acesso aos direitos da população em situação de rua e outras questões relativas ali. Então, estavam presentes os moradores, os comerciantes, enfim. Então, penso eu que, numa hipótese preliminar, que esse número um pouco mais elevado vem justamente disso, né? Foram muitas obras na John Boy, semáforos, reorganização do espaço, e tudo isso a gente tem que ser computado na conta que a gente faz. Pensaria um pouco mais por lá, mas dá depois para a gente também, com o CAPS Antônio Orlando, rebuscar um pouquinho. Uhum. Bom, relacionado ao nível de violência aí que essas mulheres que a gente atende na Casa da Gestante passam,
uma boa porcentagem das meninas que entram lá, elas estão em situação de rua, mas elas têm um lugar para voltar. Mas ou a família já não acolhe mais, ou esse companheiro é extremamente violento com ela, ou mantém aquela convivência com o companheiro e não consegue enxergar isso como uma violência. Temos várias mulheres que nós atendemos que não vê aquilo como uma violência. Ele me ama, ele gosta de mim. Às vezes a mulher adentra a casa, ela está num processo bacana, o projeto terapêutico dela está transcorrendo bem, e aí o companheiro aparece no portão. De repente, declina tudo aquilo, e a gente tem que recomeçar tudo de novo. Muitas vezes a mulher desiste de ficar na casa pelo tempo, né, que ela pode ficar total, porque o companheiro chamou, não, é melhor eu voltar com ele, vai ser bom para mim, ele me faz bem. Há mulheres, por exemplo, que têm um companheiro, que é o pai da criança, e não quer fazer o reconhecimento da paternidade, né? Ele fala, poxa, você vai fazer isso comigo? Você vai pedir o DNA? Né? Então, ela sofre vários tipos de violência, onde a casa também, através, acho que, dessa coisa do vínculo, tá? Dessa proximidade, a gente trabalha com atendimento de referência, de equipe, tá? Para a gente ficar cada vez mais próximo desse usuário e fazer ela enxergar os direitos que ela tem. E enxergar o quanto violentos são as relações que ela tem para fora, né, da casa, trabalhar, eu acho, junto em equipe, para que a gente também fique livre do moralismo dentro do grupo de trabalho, que a gente sofre isso dentro do serviço, a gente sofre isso na rede, quando uma mulher vai ser atendida, nossa, mas ela tem 7 filhos, por que vocês não fizeram uma laqueadora dela? Então, isso é uma violência, né? E a gente discute isso todos os dias, para a gente melhorar esse cuidado e despir desse moralismo e cuidar, né, dessa mulher. Mas é um processo difícil, eu acho que ele tem que ser feito a várias mãos e ser contínuo. Obrigado. Bom, nós temos 15 minutos aí para o término da reunião. Vamos abrir as perguntas. Como é que é o seu nome? Maria Helena. Depois alguém mais, só para a gente saber. O Evandro, Humberto, o Eduardo, o Alexandre. Então, nós temos 5 pessoas aí, 15 minutos, então vamos ser breves. Vamos lá. Bom, bom dia a todos, né? Primeiro, eu quero parabenizar o nosso consultório na rua, porque eu lembro no início, né, teve muita dificuldade, né, quando iniciou com aquela Kombi ali. Agora, e também a Alcione, na pandemia, uma vez me deu um suporte muito grande com 2 usuários que a gente tinha do centro de saúde, não tinha visita, e eu procurei ela lá e resolveu o problema. Bom, mas agora vamos lá. Nós só temos esse consultório na rua que atende 3 vezes na semana, né? Um dia no Largo do Pará, um dia ali no centro, acho que é perto do Fórum, e o outro dia no Castro Mendes. Por que não tem um atendimento ali perto do Terminal Central, que é onde tem uma concentração maior das pessoas que ficam lá, né? E você falou que a secretaria, quer dizer, faz tempo que está essa luta para expandir, ter mais consultório na rua, mas até hoje a gente não conseguiu concretizar, né, esse serviço. Então, porque e também à tarde vocês atendem onde? Não tem um atendimento à tarde, né? Você falou que tem os volantes. Eu sei que tem os volantes que vocês vão nos locais que tem as pessoas. E poderia aumentar também os dias para atender. Que política que a secretaria, não teria que ser do Ministério, né, pensa para resolver o problema desse pessoal, das pessoas em situação de rua, que, além de ser os moradores, a gente tem os traficantes, temos os drogados, temos todo mundo. Porque essa política que a gente vê que tem aqui, que existe, não está conseguindo resolver o problema. A gente vê, porque eu sou moradora da área central há 41 anos, já falei, e a gente vê a população maior aqui no centro. Até vou questionar também os dados dele, não me lembro se foi o CAPS-AD ou o outro CAPS, que a região leste só atende, acho que 97 moradores. Quer dizer, eu estranhei também se os moradores estão tudo na... tá. Eu me estranhei também aqueles dados, só que eu não marquei. Mas e sobre a casa de passagem, parece que no início, quando que foi instituída, tinha um problema para as pessoas entrarem lá dentro, que exigiam uns exames, não me lembro. E
Essa bolsa que eles recebem é bolsa para eles ou bolsa para manter eles dentro da entidade? Acho que é só isso. Obrigada. Eu vou sugerir que os 5 façam a pergunta, aí pode condensar as respostas. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar pela apresentação do que foi exposto aqui, que me deixou muito surpreso positivamente pelo trabalho incrível que vocês fazem. E já lamento, desde já, isso não ser mais divulgado, porque a gente conversa com as pessoas que vivem e circulam pelas ruas, todos mostram essa preocupação. Todos entendem que é um trabalho muito complexo de tratar disso. E aí, logo, nos identificamos com a questão do conforto dessas pessoas, né, que foram excluídas pelas famílias e, de certa forma, estão sendo reincluídas pelo município. E, como arquiteto que sou, colega do vereador Paulo Gaspar, não consigo deixar de pensar se há uma solução física, construível, para que esses serviços todos integrados possam ser mais efetivos. E aí também me vem a questão do acolhimento compulsório. O que vocês pensam sobre isso, se é viável ou não? Obrigado. Bom dia a todos. Oi. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo, eu sou do Conseg Cambuí. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho até que eu já vi uma palestra do Marcelo no encontro do Conselho Municipal de Segurança Pública. E já conheci um trabalho por cima, agora me inteirando mais. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito importante, diferenciado, assim como é o trabalho também da Secretaria de Assistência Social. A secretária veio fazer uma palestra, são programas diferenciados dentro até do Estado de São Paulo, eu acho que a cidade única no Estado, oferecendo esses serviços, mas o que a população entende é que ela percebe, senão nem teria essa comissão do vereador Paulo Gaspar, muito importante, com uma visão muito real do que está acontecendo, porque o problema está aumentando. Então, se há uns 2, 3 anos atrás a gente tinha 1.000 moradores de rua, hoje a gente tem cerca de 2.000, e a secretária, na palestra dela, ela disse que destes, 85% usam alguma substância e 25% usam crack. E a gente imaginar, se fazer uma conta rápida, 25% de 2.000, é um batalhão de pessoas nas ruas da cidade, usuários de crack, dados oficiais da prefeitura. E eu ouvi que foi até comentado uma linha que a Secretaria de Saúde segue, da não internação involuntária. E a questão que eu coloco é que, se é possível reavaliar essa linha atual, porque existem ações em outros municípios do Brasil que sofrem tanto quanto Campinas, que vem dando certo. Por exemplo, em Chapecó. O prefeito lá, parece que é João Rodrigues, eu liguei e falei com a Paula, que é a diretora do programa que está sendo feito em Chapecó, e está reduzindo bastante, de uma forma humana, com amor, com afeto, mas internando involuntariamente. Porque essa pessoa, muitas vezes, não tem a condição de afirmar, por mais que ela tenha a lucidez de conversar, ela está refém de si mesma. Então, essa questão de uma solicitação para uma reanálise da Secretaria de Saúde, da linha que é seguida atualmente, e a outra questão é que se aumente urgentemente o número de clínicas particulares. Porque se nós temos hoje 400 pessoas a 500 que usam drogas, que usam crack, pior ainda, que é o pior nível de droga hoje que é conhecido, a gente tem poucas vagas para atender todos. Então, que se aumente de forma particular o mais rápido possível. Quer que eu leve? Quem falou? Bom dia, meu nome é Evandro Cândido. Eu não queria ser muito redundante, mas eu vou ter que ser. Né?
gostaria de parabenizar toda a mesa pelo trabalho, né, toda a dedicação e o esforço que está fazendo pelos moradores de rua. Mas eu sou morador do centro da cidade, né, e sofro muito com essa invasão que estamos tendo, né? E eu queria, de uma forma efetiva, ter uma resposta, aproveitando a presença dos vereadores, sobre qual política pública está sendo construída, está sendo pensada para minimizar esse fardo que os moradores estão tendo, né? Hoje, a gente tem medo de sair à noite, né? Tem receio de chegar em casa e ter uma pessoa na nossa porta deitada, ou na iminente drogada, podendo ter algum surto de agressão, de roubar. Eu gostaria de saber justamente isso, se existe alguma força nesse sentido para cuidar também dos munícipes, dos moradores do centro da cidade e de toda Campinas e a região. Bom dia a todos, todas. Eu sou Humberto, trabalho como assistente social no Centro Pop e também sou representante dos trabalhadores da assistência social no Comitê de Políticas para a População de Rua. Já estendo o convite aí para os vereadores poderem participar das reuniões do comitê. São todas as segundas, terças-feiras de cada mês, às 2 horas, no plenarinho. Enfatizar aí, conheço muitos de que estão sentados aí à mesa, e acho que o que nos alegra é ver o amor com que o trabalho é desenvolvido. Acho que isso é fundamental, foi falado muito isso, do amor, do afeto. Acho que se não tiver essa leitura do ser humano que está ali, sem julgamento, sem pré-julgamento, sem criminalização, eu acho que é o passo primeiro para a gente ter êxito nos nossos trabalhos, né? Lembrar que, em 2018, teve uma comissão de estudos também que dialogou sobre a população de rua, e acho que seria válido resgatar esses diálogos que foi feito, né? Acho que sempre a gente vai ter que retomar esse tema, que esse tema ele está presente no cotidiano de todos nós, todas as cidades, né? E também para enxergar o que avançamos daquele período lá de 2018, quando foi feita essa comissão de estudos também, para agora. E a gente já vê algumas coisas que a gente teve ganho, mas ainda há algumas outras que a gente vê que ainda precisa termos avanço. Avanço, dialogando com alguns dos amigos aqui, quando a gente fala sobre a revitalização do centro, em que não leva em consideração a população em situação de rua, nem para ouvi-lo, mas eles já excluem no processo de, quando pensa a cidade, excluir a população de rua, né? Então, acho que isso também seria válido. A gente teve na pandemia também algumas questões que nos bateram de frente. A questão da higienização, do acesso à água, e como que a saúde também aí pensa com essas pautas que vêm presente. A questão do banheiro químico, do banheiro público, como que a saúde dialoga, sabendo que isso também traz reflexo presente na saúde. E queria chamar o vereador para poder compor uma luta que a gente está tentando fazer, de que o banheiro público ele se estenda para 24 horas, e não 12 horas, 8 horas, ou até dias que estão fechados. Se a gente quer, de fato, pensar um espaço mais higienizado dentro da cidade, a gente também tem que ter garantias, né? Se precisamos cuidar da população, a gente também tem que ter garantias. Estendo para a saúde, como que ela pensa uma perspectiva de construção de novos serviços, mas aí com gestão direta, aí pensando também em estender a proposta de concurso público, e a gente também entender que a importância da gestão direta, de serviços de gestão pública, eles são muito valiosos para o município. Como que se pensa quando a gente fala que grande parte da população de rua está na região central? Há uma proposta de que a gente também tenha um CAPS na região central, e a questão do consultório na rua, que a Alcione traz ricamente, essa discussão sobre ampliação da equipe, ela não é de agora. Só que a gente também não pode estar sempre estendendo para daqui mais 1 ano, 2 anos. Acho que é urgente,
Né? Às vezes, a possibilidade de ampliar o número de espaços, às vezes ela não se dá porque a equipe é reduzida. Por mais que a gente fale de duas equipes, né? Mas a gente, quando a gente vê o número de trabalhadores, ele é reduzido. Né? Não dá para estar em vários espaços que a população necessita que estivesse, porque não tem condições. Então, ampliação é urgente, é necessário. As pessoas, quando têm um espaço que elas são bem recebidas, bem acolhidas, a possibilidade delas, de fato, assumir um tratamento de saúde é grandioso. Né? Porque a gente vê uma diferenciação. Né? Quando a Alcione fala não recebeu nenhum tipo de violência, a gente sabe por quê. Pela relação que se criou com a população. E a identidade, a referência que ela tem. E não é a equipe que fala que é referência, são as próprias pessoas que falam um para o outro, eles enxergam. Né? Muitos conduzem as pessoas até o consultório. Eles mesmos conduzem ele. Então, da importância também de pensar isso. Né? Estendo aqui para que a gente também fortaleça a nossa comunicação intersetorial. Né? A gente ainda tem uma deficiência aí nessa parte. E aí não é só da saúde, é de todas as políticas públicas. Né? A comunicação para que informações como essa que falaram do contraceptivo, que as mulheres tenham acesso, que elas tenham essa informação. Né? E outras questões mais aí, mas a gente... fundado que vocês trouxeram, muito importante, mas para a gente possa ampliar essa comunicação e essa construção dessa rede intersetorial que a gente sabe que tem fruto. Quando a gente dialoga, quando a gente enxerga que aquela população ela não é só da saúde, ela é da assistência, ela é do trabalho, ela é da habitação, ela é da segurança pública, ela até é dos serviços públicos. Quando enxerga essa pessoa na sua totalidade, aí, de fato, a gente está respeitando, e respeitando enquanto ser humano, que chegou nessa situação não porque a família abandonou, mas o Estado também foi negligente nesse processo, e a gente vai ter que se assumir também esse papel enquanto Estado. Tá? E obrigado, Humberto. O William era o último a falar ou não? Não? Então tá. Bom, acabou o nosso tempo, não vai ter tempo para as respostas. Eu vou sugerir o seguinte... centralizar aqui no meu zap o 971220663. Vou repetir. 971220663. O relator Cecílio Santos está aqui, que vai fazer o relatório da comissão. Tudo que vocês falaram vai fazer parte desse relatório. Eu sugiro que todos os membros aqui na mesa receberam as perguntas aí, podem encaminhar para a gente aqui, eu centralizo, vou alinhar com o Cecílio. E a gente pode criar outras reuniões aqui também, tá? Se, de repente, o pessoal da mesa quiser voltar, falar, vamos marcar mais uma para esgotar o assunto, 2, 3, sem problema nenhum, vamos fazer. A gente está em recesso aqui no mês de julho, mas agosto a gente retorna. Já temos... ótimo. Nós temos 3 datas aí em agosto já pré-agendadas, que é dia 3, dia 10 e dia 24, se não me engano. 24, a Lúcia, do Padre Haroldo, já confirmou, junto com o Rogério Bosso, que vai falar sobre Housing First também, que é uma república, né, que eles têm lá no Padre Haroldo também. Enfim, tem muita coisa para abordar. Dia 3 e 10 a gente mandou como datas para o Ministério Público escolher, dia 3 ou 10, vamos ver se eles vão confirmar essa data. No meio da reunião aqui, o vereador Rossini, presidente da Câmara, junto com o juiz, eu vou esquecer o nome dele, então a gente quer, já fiz o convite para o juiz e para o Ministério Público estar juntos nessa possível reunião em agosto. E vamos marcar, se a gente precisar abrir mais outras datas em agosto, a gente abre, né, Adriane? A gente pega a frente parlamentar, cria mais uma data, enfim. Então, pessoal, vamos centralizar no Zap ali, a gente faz a distribuição com as respostas, todo mundo que perguntou. Tá? Não vai dar tempo de abrir para fazer a despedida para todo mundo aqui na mesa, desde já agradeço mais uma vez e espero, quem sabe, a gente possa marcar uma outra reunião. Todo mundo já falou que está à disposição, então vamos fazer o... Como é que chama isso? O repeteco? Tá bom, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, todos que nos assistiram e até a próxima. Obrigado.
TV Câmara, Campinas.